Agora eu vou convidar vocês para a palestra Um Maior Risco Invisível, quando a segurança é só um certificado. E para falar conosco sobre... Opa, eu acho que eu errei. Errei. Falha técnica total. Vamos ver aqui qual que é a próxima. Ah, essa mesmo. Eu acertei. Eu sou boa aqui na improvisação, brincadeira. Então vamos falar de novo. O nome da palestra é O Maior Risco Invisível, quando a segurança é só um certificado. E para falar conosco sobre esse tema, eu chamo ao palco Hugo Vogel. Acho que eu acertei aqui o sobrenome. Hugo, acertei? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa Acertou tarde. sim. Então tá bom. O Hugo é o CEO da Escudo e eu vou convidar também o Heron Almeida, nosso consultor de projetos aqui do SOC. Bem-vindo, Heron. Tudo bem? Boa tarde, Beth. Boa tarde, Hugo. Tudo bem? Tudo Tudo bem, certo. pessoal. Sejam muito bem-vindos e boa sorte, boa palestra pra gente, meninos. Obrigado, Beth. Primeiramente, pessoal, quero dizer que é uma alegria, né, uma honra estar aqui participando dessa edição do ELSOC, né, de estar aqui do lado também do Hugo, que está sempre nos prestigiando aqui, sempre participando também do ELSOC, vai trazer para a gente agora uma palestra super, super bacana, muito enriquecedora também aí em termos de conhecimento, né? É uma palestra aí promovida pelo nosso parceiro Escudo, né? Então o Hugo, que é nada mais nada menos que sócio fundador e CEO da Escudo, vai estar aqui nos prestigiando com essa palestra, né? Então, sem mais delongas, Hugo, eu vou passar a palavra aqui para você, vou estar aqui de apoio, vou também coletar aqui as perguntas no chat que forem chegando, e aí ao final eu vou reportando aqui as perguntas aqui para você, para a gente ir respondendo e conseguindo tirar todas as dúvidas aí da galera. Então, pessoal, aproveitem o momento, papel e caneta na mão, e Hugo, é contigo. Não tá saindo som pra mim, Hugo. Deixa eu só ver se o áudio dele vai pegar. Boa Você tarde, tá você está me mutado, ouvindo? Hugo. Aí, boa. Agora eu não estou escutando você, Heron. A gente fez os testes há pouco, estava tudo ok, mas na sala ao vivo parece que apresentou problema. Eu não estou te escutando. Oi, Eu acho que agora foi. agora foi? Você me ouve, Heron? Ouço. Ouve. Desculpa os problemas técnicos, pessoal. Imagina. Acontece, né? Mas aí a gente vai preparar e correr atrás aí desses minutinhos perdidos, tá? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade ao SOC de estar aqui justamente com esse público maravilhoso, a principal plataforma de saúde e segurança do trabalho do país, Top of Mind, não por acaso. Então é um grande privilégio fazer parte desse ecossistema que busca entregar valor de verdade aos seus clientes, aos trabalhadores, para resguardar as suas vidas, a sua saúde. Então eu vou trazer um tema um pouco aqui provocante, né, falando justamente um pouquinho que apenas o papel, apenas o certificado não garante justamente segurança, e sim a questão do fator humano. Então, eu vou compartilhar com você agora uma apresentação para que a gente possa explorar um pouquinho esse tema. Você já visualizou minha tela? Tá Acredito aparecendo. que sim, né? Isso. Bacana, pessoal. Então, o tema da minha palestra de hoje é sobre o maior risco invisível, quando a segurança é só um certificado. Mas antes disso, gostaria de fazer uma breve apresentação minha. Meu nome é Hugo Vogel, para quem não me conhece, eu sou filho de um pai holandês petroleiro da área de óleo e gás, trabalhou muitos anos na Petrobras, veio ao Brasil por esse motivo, onde conheceu a minha mãe, uma Luísa Alvense, no Rio de Janeiro. Sou fruto, então, desse amor, nascido em 1984, sou pai da Ágata e marido da Marina. Eu iniciei a minha trajetória profissional, na carreira de saúde e segurança do trabalho em 2006, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, atuando na indústria fabricante de máquinas, com foco em adequação de produtos, a nossa NR12, e também para fixar o selo CE, que indica que o equipamento cumpre as normas internacionais, as normas da Europa. Em 2008, eu deixei de ser um CLT para começar minha carreira em empreendedora, e naquela época como consultor,
e ajudar as empresas, fabricantes de máquinas, a desenvolver documentação técnicas. Minha grande paixão era desenvolver manuais de instruções para auxiliar, né, diferentes fabricantes e equipamentos para ter as instruções, para as instruções de trabalho, para o dia a dia, né, dos operadores, dos técnicos, e também desenvolver toda a documentação técnica para evidenciar que aqueles equipamentos estavam adequados ao mercado que ele seria utilizado. Com o passar do tempo, eu percebi a necessidade de inovar no processo de capacitação, porque aqui no Brasil, né, principalmente, a gente não tem aquela cultura da leitura, então desenvolvemos um projeto apelidado de MDI, que era o Manual Digital Interativo, para mostrar realmente como usar essas máquinas com segurança e com maior eficiência possível. Depois de um tempo, o negócio evoluiu e hoje é o que a Escudo é hoje, uma empresa focada em desenvolver tecnologias educacionais para cuidar das pessoas, das empresas e do meio ambiente. Então, vamos iniciar o primeiro módulo fazendo um questionamento. Mas, afinal, né, o que é um certificado? Certificado nada mais é, pessoal, do que um documento oficial que atesta que uma pessoa, uma empresa ou uma organização cumpriu requisitos, concluiu um curso ou foi aprovado em uma avaliação, servindo como uma prova formal de competência ou de conformidade com alguns padrões estabelecidos. E vocês sabiam que existem 3 tipos de certificados? O primeiro dele é o pessoal, ao CPF, que é um certificado usando de um curso de idiomas, por exemplo, de uma graduação ou de um treinamento técnico, como o treinamento de norma regulamentadora. Existe também o treinamento digital, que é aquele que a gente usa na internet para validar identidades e garantir a segurança de transações online, ou também o próprio certificado digital, que é aquele que a gente utiliza para cumprir 100% da NR1 quando a gente fala de treinamentos obrigatórios. E existe também o certificado empresarial, que é aquele certificado de conformidade com as normas, por exemplo, como a ISO 9001, referente à qualidade, a 14001, referente ao meio ambiente, e também a referente à segurança do trabalho, a nossa queridinha 45001. Então, resumindo, o certificado é uma evidência formal reconhecida de alguém ou alguma organização que atingiu determinado padrão, conhecimento ou habilidade. Vamos falar um pouquinho do sistema de gestão integrado, que muitas pessoas aqui conhecem e precisam fazer a sua manutenção no seu dia a dia. Esse sistema de gestão integrado ele é composto por múltiplos sistemas de gestão que são integrados para criar um único sistema. Os sistemas mais comuns que a gente conhece é o ISO 9001, novamente referente à qualidade, 14001 referente ao meio ambiente, o 45001 referente à saúde e segurança do trabalho, e alguns outros casos, como o próprio SOC, tratando de segurança da informação, referenciado no 27001. E, além disso, ainda temos outras certificações das normas regulamentadoras e outras que são aplicáveis para cada tipo de negócio. Na gestão da qualidade, a gente envolve garantir que produtos, serviços ou empresas atendam requisitos dos clientes, garantindo padrões de qualidade e repetibilidade desse padrão necessário para a escalabilidade da empresa, dos seus produtos comercializados. Falando da gestão ambiental, o foco é minimizar os impactos gerados no meio ambiente, através das atividades das empresas, incluindo o gerenciamento dos resíduos, da poluição e dos seus recursos naturais. Na gestão de saúde e segurança ocupacional, a gente busca assegurar que o ambiente de trabalho esteja seguro e saudável para os trabalhadores, com foco sempre em prevenção dos acidentes e também das doenças ocupacionais. Alguns dos benefícios de contar com um sistema de gestão integrado, pensando em eficiência, é integrar os diferentes sistemas para otimizar processos e evitar duplicidade de esforço, pensar na melhoria contínua, integrando e facilitando identificação e correção de problemas, promovendo melhoria contínua nos processos, melhoria de desempenho, afinal, a unificação desses sistemas permite uma análise mais completa do desempenho da empresa, identificando áreas de melhoria e otimização de processos, além de contar com maior agilidade para facilitar a adaptação da empresa às mudanças regulamentares e às necessidades do mercado. Portanto, o principal ponto do sistema de gestão integrado é integrar a gestão de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, trabalho ocupacional e outras áreas relevantes para a organização. Mas, pessoal,
será que contar com um sistema de gestão integrado é o suficiente para que as empresas garantam a segurança real no dia a dia? Essa é uma pergunta para a gente refletir nos próximos 2 slides, que eu vou trazer 2 estudos de caso para a gente poder justamente buscar responder isso juntos, tá bom? Vamos lembrar do desastre da plataforma do Deepwater Horizon, que gerou, inclusive, um filme. E isso faz 15 anos. No dia 20 de abril de 2010, os executivos da BP e da Transocean, eles estavam visitando essa unidade para justamente parabenizar o time por um histórico de 7 anos sem acidentes com afastamento. Mas, infelizmente, justamente nesse dia, o cenário mudou drasticamente. A plataforma ela explodiu durante a selagem de um dos seus postos, provocando uma tragédia humana, 11 mortes e um dos maiores vazamentos de petróleo da história. O petróleo ele jorrou, pessoal, quase durante 90 dias, despejando quase 5 milhões de barris no mar. E ainda hoje, 15 anos depois, esse acidente ainda é símbolo de falhas críticas em segurança. E uma das lições que fica, que apesar de ter o sistema de gestão integrado, a falha humana, a falha de justamente verificar os sinais que estavam acontecendo de riscos, não trouxeram justamente uma questão de preservar a vida e a saúde e promover principalmente a produção, o lucro. Um outro caso, outro desastre, o maior desastre ambiental da nossa história, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho. 270 mortes e uma das maiores destruições ambientais. Então, apesar da Vale ter conhecimento dos problemas da barragem, a sua consultora, seu organismo notificado, a TIV, ela emitiu declarações de condição de estabilidade que permitiram que a estrutura continuasse funcionando, mesmo com um fator de segurança abaixo dos recomendados pelos padrões internacionais. A recomendação de não utilização, até hoje, da água bruta do Rio Paraopeba, ela continua, além da proibição também da pesca. Ou seja, toda a comunidade, todo o entorno sofre até hoje por esse desastre ambiental que ocorreu em 2019 em Minas Gerais. E daí, novamente, o que todas essas empresas envolvidas nesses acidentes, elas tinham em comum? Elas tinham seu sistema de gestão integrado. Só que falhas humanas, a falta justamente de medidas prioritárias para corrigir os problemas, justamente ocasionaram esses desastres que são lembrados até hoje. Então, quando o papel não protege, alguns dados estatísticos. Em 2023, o Brasil registrou quase 500 mil acidentes de trabalho e quase 3 mil mortes relacionadas ao trabalho. O setor de atendimento hospitalar, que é altamente regulamentado, ou seja, com várias certificações, teve o maior número de notificações, com quase 60 mil casos. E aqui a gente faz daí uma relação quando o comportamento humano, quando o treinamento adequado pode ajudar. Ou seja, programas consistentes de capacitação podem reduzir em até 63% o número de acidentes, em até 65% os custos decorrentes desses acidentes e quase 66% dos dias perdidos com esses acidentes. Então, o que a gente tem que pensar? Que em um mundo onde as certificações são um padrão, como podemos garantir que elas realmente se traduzam em práticas diárias, que protejam vidas e promovam uma cultura de segurança verdadeira? Então, a gente tem que considerar que as certificações elas possuem limitações. Então, uma coisa é eu ter certificações que garantem que processos estejam formalizados no papel de forma adequada, mas isso não garante que o ser humano irá utilizá-los de forma devida. Então, o erro humano, geralmente, ele está relacionado aos desastres que ocorreram e que irão ocorrer. E eles justamente não cobrem falhas, eles não vão cobrir o que os manuais trazem. Então, a gente tem que pensar realmente na sensibilização, a gente tem que pensar no cuidado ativo, a gente tem que pensar no treinamento contínuo para que a gente possa realmente garantir mais saúde e segurança. Então, no módulo 2, eu trago um pouquinho mais sobre a importância da capacitação real.
Como o treinamento constante e prático melhora a saúde e segurança do trabalho? Primeiro, ela reduz erros. Treinamentos frequentes ajudam os trabalhadores a reconhecer perigos e agir corretamente, evitando acidentes. Ela refresca o conhecimento. Práticas regulares mantêm todos atualizados sobre procedimentos e normas de segurança. Ela aumenta a confiança. Ao praticar situações reais, os trabalhadores se sentem mais preparados para agir diante das emergências. Ela cria hábitos seguros, afinal, a repetição incentiva atitudes proativas e reduz comportamentos de riscos, além de promover a cultura de prevenção. Afinal, equipes bem treinadas se engajam mais, colaborando para um ambiente mais seguro e mais saudável. Vou trazer agora 7 práticas para uma segurança real, porque a verdadeira segurança do trabalho vai muito além de um simples cumprimento de normas. Ela diz a respeito sobre uma construção de uma cultura de cuidado, sólida de prevenção, com responsabilidade compartilhada. Primeiro, comprometimento da liderança. A alta direção deve comprar isso, deve priorizar a segurança como valor essencial, ser exemplo na adoção de normas, investir em recursos adequados e equipamentos, além de treinamentos e melhorias contínuas. Estabelecer uma cultura de prevenção, de modo a incentivar o reporte de quase acidentes, incidentes, condições seguras, mas sem pensar em punição. Valorizar as sugestões e a participação dos trabalhadores nessas melhorias e reforçar comportamentos seguros, com reconhecimento e feedback positivo. Educação e capacitação. Como eu disse, treinamentos periódicos e principalmente contextualizados para todos os níveis da empresa. Integração de novos colaboradores com foco forte na segurança, realizar simulações práticas, identificação e controle de riscos. Devemos mapear, analisar continuamente e avaliar os riscos, trazendo uma implementação de hierarquia de controle, pensando em, primeiro, eliminação do perigo, substituição por alternativas mais seguras, controle de engenharia, medidas administrativas e usar o EPI como a última barreira. E, por último, ainda, pensar sempre em fazer inspeções frequentes e as auditorias. Um grande problema, em grande parte das organizações, uma comunicação clara e assertiva. Isso aqui poderia realmente salvar muitas vidas. Então, utilizar placas, sinalizações, procedimentos de fácil compreensão, usar canais transparentes para dúvidas e denúncias são boas práticas para, com certeza, melhorar esse aspecto. Além também de realizar reuniões regulares, como, por exemplo, o diálogo diário de segurança. Estimular a participação e o engajamento dos trabalhadores com a CIPA, com o trabalho colaborativo entre os trabalhadores, pensando na revisão dos procedimentos, trazendo os trabalhadores no envolvimento da análise dos acidentes e pegando com eles as suas sugestões de melhorias. E sempre fazer o monitoramento e a melhoria contínua. Ou seja, mapear os indicadores de desempenho de segurança de forma proativa e não apenas reativa, fazer análise de incidentes para identificar causas raízes e evitar essas repetições, além de fazer revisão e atualização constante das suas políticas, treinamentos e práticas. Então, aqui, como um resumo e uma dica, eu gostaria de falar que a verdadeira segurança do trabalho não é papel de apenas um setor, não é apenas nosso, né, de saúde e segurança do trabalho, mas é de toda a organização. Ela depende dos valores, dos exemplos, da comunicação e da evolução contínua. Então, vamos sempre priorizar a vida e a saúde acima da produção ou do lucro. Aqui agora eu trago um estudo de caso muito bacana de uma empresa reconhecida globalmente, que inclusive se tornou uma empresa com um grande foco na parte de treinamento, né, derivando uma marca que é a DSS. Então, a Dupont, ela hoje tem como segurança como valor e retorno. Isso aconteceu porque lá nos anos 80, diante de altos índices de acidente, ela resolveu ir além do cumprimento de normas e certificações. Ela se focou e empregou energia e esforço para fazer toda uma transformação cultural de segurança por meio justamente da capacitação de todos os seus colaboradores. Algumas ações que ela adotou lá no início dos anos 80. Criou treinamentos contínuos e obrigatórios para todos os funcionários, do chão de fábrica, liderança, direção,
envolveu as equipes nos processos de análise de risco e tomada de decisão sobre segurança, enfatizou que cuidar de si e dos colegas era mais do que uma regra, mas era um valor da organização, e reconheceu e recompensou comportamentos seguros, estimulando justamente o engajamento de todos os envolvidos. Alguns resultados fantásticos: uma redução de mais de 90% nos índices de acidentes ao longo de 2 décadas, melhoria na produtividade, moral e retenção dos funcionários, reconhecimento global ao ponto de outras empresas buscarem a Dupont como consultores em segurança, ou seja, reputação, que é uma das coisas que todos buscamos, né, e que é intangível. Então, a conclusão que podemos citar: a história da Dupont mostra, né, que investir em capacitação vai muito além do atendimento a normas ou obtenção de certificações. Ela promove uma cultura sólida de segurança e ela gera retorno significativo em todos os níveis do negócio, desde os resultados para os colaboradores, para os acionistas, para a sociedade. Aqui agora eu vou abordar com vocês, ao longo da nossa trajetória de quase 20 anos, 10 dicas e estratégias que a gente julga super importantes para que os treinamentos, para que capacitações sejam realmente eficazes de verdade. Primeira delas, diagnóstico de necessidades. Recomendamos que a gente faça um levantamento dos riscos específicos de cada empresa, do ambiente e das principais necessidades dos trabalhadores. Usar dados de acidentes, quase acidentes e auditorias para identificar quais são os temas prioritários, com certeza vamos auxiliar a fazer treinamentos com qualidade. Além disso, a gente tem que pensar que o conteúdo ele deve ser contextualizado e prático, ou seja, priorizar treinamentos com situações reais e exemplos do próprio local de trabalho. Usar estudos de caso, vivências, experiências de colaboradores mais antigos, fazer simulações para tornar a aprendizagem cada vez mais relevante e engajadora. Usar metodologias ativas, ou seja, incluir atividades interativas como jogos, diálogos, dinâmicas em grupos, buscar trabalhar resoluções de problemas, promover a participação ativa dos trabalhadores para fixar melhor o conteúdo e fazer isso de forma cíclica e contínua, ou seja, de forma periódica. Oferecer capacitações regulares não apenas no momento da integração ou de uma data específica, mas atualizar o conteúdo sempre que houver qualquer tipo de mudança no processo, numa máquina, numa norma, com certeza deixará o trabalhador mais bem sensibilizado e mais apto para exercer a sua atividade com segurança. E, é claro, utilizar instrutores com experiência, instrutores que sejam qualificados, que realmente conheçam o dia a dia, que tenham conhecimento técnico adequado e estimular a troca de conhecimento entre os trabalhadores mais experientes e principalmente os novatos. Fazer avaliação contínua, ou seja, não apenas fazer treinamento, mas testar, medir o conhecimento antes, durante e depois do treinamento, se for possível, e acompanhar os indicadores, como, por exemplo, redução de acidentes e a participação efetiva nesses treinamentos. Comunicação clara, mais uma vez, usar linguagem simples, visual e acessível para todos os públicos. Entender a característica de cada público-alvo e adequar essa linguagem, essa comunicação para cada um dos meios. Disponibilizar materiais de apoio, como apostilas, vídeos, quadros, aplicativos, plataformas de treinamentos, são algumas práticas que a gente sugere. E, é claro, trazer um reconhecimento e um engajamento para valorizar a participação daqueles que querem colaborar com as melhorias contínuas, ou seja, adotar melhores práticas de segurança. Então, promover campanhas de incentivo e desafios saudáveis relacionadas à segurança. E sim, adaptar o conteúdo, o seu formato, o seu horário, mais uma vez, o seu público-alvo, pensando em dar condição para as pessoas poderem absorver o conhecimento de forma adequada. Então, isso é fundamental. Não existe um treinamento que eu diria que ele é adequado para qualquer tipo de público ou pessoa. Então, adaptar realmente o conteúdo, o treinamento, o formato é algo essencial para uma capacitação eficaz. E, por último,
considero ainda essencial a cultura de prevenção e melhoria contínua, justamente incentivando o feedback dos participantes, para que a gente possa melhorar futuros treinamentos, para que a gente possa relacionar a capacitação, a cultura organizacional, integrando isso dentro da rotina da empresa. Então, se eu puder trazer um resumo para vocês, seria: mapeie as necessidades, seja prático e interativo, treine sempre e avalie resultados, comunique de forma simples, engaje e reconheça as boas práticas e busque sempre se aprimorar. E aqui eu gostaria de deixar essa reflexão para todos nós com essa pergunta: e se as certificações não fossem um destino, mas apenas o ponto de partida para uma cultura de segurança que realmente salva vidas? Eu agradeço esse momento aqui com vocês, pessoal. Procurei ser objetivo e breve para abrir um espaço aqui para perguntas, para a gente poder discutir, para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Meu muito obrigado ao SOC, a todos os clientes e parceiros, a todo o ecossistema que trabalha com muito afinco para usar realmente a prevenção como uma alavanca para que a gente possa promover a vida, tá bom? Meu muito obrigado. Hugo, muito obrigado, muito interessante mesmo. Você trouxe aí algumas estatísticas que muita gente aqui desconhecia, até eu também. Olha, muitos elogios aqui também chegaram no nosso chat, tá? Não poderia deixar de ressaltar isso, o pessoal gostou bastante. Recebi aqui algumas perguntas, tá? Chegou uma perguntinha aqui no chat, outras eu também recebi aqui no meu particular, tá? De algumas pessoas que estão aqui acompanhando, que me conhecem e me mandaram algumas perguntas, até curiosidades também. Então, deixa eu começar aqui para a gente poder responder o pessoal. Primeiro, enviaram uma observação aqui, não sei se foi bem uma pergunta, tá? Mas como que foi o nome dele? Peraí, um minutinho. Francisco, né? Ele até falou: esse módulo de curso só funciona em parceria com a Escudo, a LMS da SAP, a gente sobe os cursos dentro do próprio sistema. Essa observação chegou no começo, mas a gente viu que o foco aqui foi até outro, né? O foco aqui da palestra. A gente sabe, né, como você mesmo enalteceu aí, ressaltou, né, que os certificados eles cumprem normas, mas não adianta a gente cumprir as normas se a gente não seguir aí essas dicas valiosas que você trouxe, né? Uma gestão eficiente e integrada, treinamento eficaz, com metodologia ativa, instrutores qualificados, avaliações contínuas, enfim, né? Uma observação, Tairon, que eu acredito que esse participante falou que justamente hoje o SOC tem realmente uma integração nativa com a plataforma Escudo, então realmente é possível que a gente facilite muito o processo de inscrição, de atendimento legal e com um treinamento que realmente entregue qualidade. A Escudo ela pode fazer integração com outras plataformas de treinamento também, de forma a fazer essa integração completa. Então, nós temos aqui alguns canais também de contato direto com a Escudo, então eu provoco vocês para fazer contato com o nosso time, com a nossa equipe, porque a gente tem realmente a grande preocupação e o compromisso de entregar a aprendizagem, a certificação ser decorrente desse processo eficiente e, é claro, junto ao SOC, atender o cumprimento legal. Então, eu gosto de falar que a gente atua basicamente em grandes dois pilares. Um deles é segurança jurídica, a gente não pode abrir mão. Junto ao SOC, a gente já alimenta automaticamente, né, a necessidade do governo. Sabemos que o evento S2245, que trata sobre treinamento e capacitação, ele caiu quando o E-Social entrou em prática, mas já está sendo ventilado em Brasília que potencialmente isso vai voltar em 2026. A Escudo, junto ao SOC, já está preparada. Então, para clientes, pessoas que estão preocupadas com isso ou que já querem atuar de forma preventiva, trazemos aí uma provocação que a nossa plataforma de ensino pode ser integrada a qualquer outra plataforma de ensino e, com isso, nós podemos trabalhar com essa integração, com essa facilidade, diminuindo erros humanos e, com certeza, nos resguardando de uma forma preventiva em relação a esse atendimento legal. E também gostaria de frisar que devemos ter bastante cuidado para realmente um cumprimento integral da NR1,
Muitas empresas falam que cumprem NR1 e às vezes fazem, por exemplo, né, o treinamento presencial gravado está chamando de cinema, teatro gravado não é cinema. Então a gente tem alguns cuidados, a Escudo ela tem todo um checklist de requisitos do NR1 que a gente pode compartilhar sem compromisso algum, para que isso sirva realmente como uma ferramenta para verificar se realmente eu estou cumprindo legalmente aquilo que a NR1 exige. E, de novo, pessoal, com o compromisso de entregar um programa de capacitação que seja eficaz, não apenas uma entrega de conteúdo, que eu aperto um vídeo e depois posso lá dormir e voltar para fazer uma avaliação. Nosso compromisso é com a aprendizagem de verdade. E existe um abismo de diferença entre entregar aprendizagem e entregar conteúdo. A gente vê alguns concorrentes aí vendendo certificado por R$10, por R$6. Eu posso garantir que economicamente isso é basicamente impossível. Uma empresa que se preocupa com valor se posiciona com valor. Então é isso que a gente realmente busca para entregar junto aos nossos parceiros, junto aos nossos clientes. Beleza, perfeito, Hugo. Aproveitando que você puxou o gancho, tá, da integração da Escudo com o SOC, eu recebi aqui uma pergunta que vai de encontro com esse assunto, tá? Que é a seguinte: para uma empresa que quer automatizar tudo, né, SOC mais Escudo, por onde ela começa? Excelente pergunta. Ela tem que começar sendo nosso cliente. Se ela tiver o SOC, pessoal, olha que bacana. Se ela tiver o SOC e for também cliente Escudo, a integração é nativa. Então, a gente basta, na verdade, ativar. Basta fazer o contato, que daí aqui nos bastidores a gente faz a mágica para que essa integração funcione. E, obviamente, pessoal, pegando todo mundo pela mão para a gente fazer as primeiras simulações, a gente fazer uma passagem de bastão e tornar esse processo aí, eu diria assim, o mais simples, ágil e fácil para que realmente vocês se preocupem com o dia a dia de vocês, com a produção de vocês. Essa parte burocrática a gente pode ajudar vocês com eficiência, com tecnologia. Ótimo. Mais uma aqui também que eu também recebi aqui no meu particular. Quais tarefas manuais o cliente deixa de fazer quando usa a SOC integrada com a Escudo? Muito boa essa pergunta, excelente. A integração do SOC com a Escudo é algo incrível, porque você, né, faz toda a parte de gestão ocupacional, toda a gestão pelo SOC. E pelo SOC você já consegue, com a integração já funcionando, ela ativada, pessoal, com alguns cliques você já consegue fazer a inscrição automática de turmas, ou seja, você coloca a função do trabalhador, a necessidade de treinamentos, você clica na integração, ela vai automaticamente convocar esse trabalhador dentro do sistema Escudo, vai matricular ele e ele vai receber já um e-mail com suas chaves de acesso. Finalizando o processo de aprendizagem, que pode ser sempre presencial, porque algumas normas exigem, mas finalizando a capacitação dentro da mínima nota exigida, o nosso sistema envia essa informação para o SOC, ele já emite automaticamente uma certificação pelo sistema Escudo e também uma certificação pelo SOC, que atende justamente a legislação. Dessa forma, você vai ter centralizado e digital todas as evidências para auditorias, fiscalizações, no que tange ao cumprimento dos treinamentos obrigatórios. Ótimo. E a última que eu recebi também aqui, é uma pessoa que está curiosa. O que mais faz o colaborador aprender de verdade nas trilhas da Escudo? Eu diria que os nossos simuladores, jogos, a interatividade, você é altamente ativo no processo de ensino. Você não é passivo. E algo que eu queria frisar muito nesse momento, que a Escudo não acredita na substituição do treinamento presencial prático. Para nós, ele continua sendo fundamental. Mas nós usamos tecnologias educacionais para potencializar a aprendizagem e para tornar o processo mais eficiente. Ou seja, a gente acredita muito no modelo híbrido, mas acreditamos que o treinamento presencial prático continua sendo fundamental. Mas a gente vai desenvolvendo, eu diria, o conhecimento da pessoa como se fosse um jogo de videogame, que vai aumentando a dificuldade à medida que eu vou passando de fase. Ou seja, a gente cria pílulas de conhecimento e você só consegue evoluir à medida que você vai provando o conhecimento. Um exemplo. Treinamento de brigada de incêndios. Aula teórica digital número 1, eu falo de conceito do fogo. Para o fogo existir, precisa de 4 elementos.
Se você, aluno, trabalhador, não prova para o sistema que você sabe quais são esses 4 elementos para a existência do fogo, na aula digital 2 eu ia te permitir usar um extintor de incêndio dentro de um simulador para apagar o incêndio. Só que lá eu trago uma situação de um incêndio num painel elétrico e eu te dou a opção de pegar um extintor à base de água. Se você usar esse extintor, sinto te dizer que provavelmente deve ter sido a primeira vez que você usou e provavelmente vai ser a última vez que você usou. Por quê? Porque você não entendeu bem o conceito para a extinção do fogo. E com isso você pode se colocar numa situação de risco. A plataforma ela vai te dar esse gap de conhecimento para um instrutor, para um técnico de segurança, engenheiro de segurança, te obrigaram a fazer o treinamento teórico novamente, ou para no momento do treinamento presencial prático, ele analisar esse gap na turma e reforçar. Falou, pessoal, um extintor à base de água não pode apagar um incêndio de origem elétrica, de natureza elétrica. Então, é com essa inteligência, com essa organização de dados, com essa construção da trilha de aprendizagem, da jornada, que a gente assume o compromisso de levar realmente capacitação real, treinamentos eficazes. Dá tempo para mais uma aqui que eu recebi também, do Wendel. Hugo, no seu ponto de vista, quais as vantagens em realizar a capacitação no formato EAD? No seu ponto de vista. No meu ponto de vista, eu falo aqui reduzir impactos na produtividade. A gente sabe como os gerentes industriais e diretores industriais são pressionados, e inclusive, né, os 2 estudos de caso que eu trouxe trazem justamente isso. A plataforma Deepwater Horizon, eles tinham que entregar produção, não poderiam parar de produzir e negligenciaram, por exemplo, alguns aspectos, falhas humanas. Então, nesse sentido, é fundamental realmente fazer o arroz e feijão muito bem feito, vamos dizer assim, né, Heron? Perfeito, Hugo, muito bacana. Conteúdo interessantíssimo, muito legal também saber mais aí do que a Escudo oferece, da integração. Sei que também era curiosidade aqui do pessoal. Perfeito, muito bom mesmo. Quero agradecer mais uma vez aí a sua presença, né? E, Beth, você está com a gente? Sempre, estou aqui de ouvidos bem atentos e aprendendo muito aqui com os nossos palestrantes. Hugo, muito obrigada. Heron, muito obrigada. Eu quero dizer que eu tenho algo em comum com o Hugo, que eu já morei em Jaraguá do Sul. Não sou CEO, não é esse o meu comum. Eu já morei em Jaraguá do Sul e eu adoro, estou sempre por lá. Mas tirando as brincadeiras, queria agradecer mesmo, a palestra foi muito importante para a gente falar desses treinamentos de SST, que eles são indispensáveis na cultura da segurança de qualquer empresa, e o parceiro aqui, Escudo, está junto com o SOC nessa jornada. Muitos dos nossos clientes já usam essa integração, e se você que está aqui assistindo a gente quer saber um pouquinho mais sobre o Escudo, a gente vai dar uma pausa aqui estratégica para que vocês possam visitar os nossos estandes, e principalmente o estande da Escudo agora, nesse final aqui dessa palestra, e os demais estandes dos nossos patrocinadores. Então, a gente vai dar um intervalo rápido para vocês poderem conhecer todos os estandes, todas as possibilidades de integrações com o SOC, e já já a gente volta. Muito obrigado, Elizabeth, Heron, todo mundo. Estamos à disposição, pessoal. Um grande abraço. Gente. Obrigada.